paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Deus abençoe a todos nesta manhã. Um bom dia para vocês, meus irmãos amados e queridos, meus amigos também, todos que têm acompanhado aqui as nossas mensagens aqui no YouTube. Que Deus possa sim abençoar grandemente, recompensando a cada um com as mais ricas, gloriosas e maravilhosas bênçãos da parte do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de ler aqui alguns versículos da Palavra de Deus, que é uma história muito linda das Escrituras Sagradas. Está escrito aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo 1 a seguir, que diz assim, meus irmãos: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos principais publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Meus queridos irmãos, esse texto aqui, ele nos fala sobre Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem que cobrava impostos, um cobrador de impostos. E todo cobrador de imposto, na época desse texto bíblico, ele era mal visto. E no caso aqui, Zaqueu, segundo a história, ele cobrava demasiadamente, ele cobrava além do que se deveria cobrar. Então, era uma situação difícil, situação complicada, a situação de Zaqueu em relação ao convívio com as pessoas. Porém, este homem tinha um desejo no coração. A Bíblia Sagrada diz, nós lemos aqui o texto, no versículo 3, que ele procurava ver quem era Jesus. Aqui dentro desse texto eu quero falar sobre um assunto muito importante que deve ser não somente analisado, entendido por todos nós, mas como também nos esforçar para praticar, para viver. O homem que procura por Jesus. O homem que procura por Jesus, ele precisa vencer alguns obstáculos, alguns impedimentos. E no caso aqui de Zaqueu, o primeiro obstáculo que ele precisou vencer foi a sua posição na sociedade, porque ele era uma pessoa rica, uma pessoa que era, como já foi dito, mal visto pelas pessoas. Mesmo assim, ele tinha um desejo, um propósito no coração. Então ele precisou vencer este primeiro obstáculo, que era a sua posição em meio à sociedade. Então ele era uma pessoa rica, uma pessoa bem na sociedade, mas ele precisava algo mais. E ele foi buscar, mas para alcançar, para ver Jesus, o primeiro obstáculo foi a sua posição na sociedade. O segundo obstáculo que ele precisou vencer aqui para alcançar o privilégio de se encontrar com Jesus foi exatamente aqui no versículo 3, a multidão. Ele estava com um desejo, um propósito no seu coração, mas tinha uma multidão pela frente, porque onde Jesus estava sempre havia uma grande multidão. Então ele precisou também vencer esta multidão. Outro obstáculo que ele precisou de vencer foi exatamente a sua estatura, porque ele era uma pessoa de pequena estatura. Este era mais um obstáculo que ele precisou de superar para ver quem era Jesus. Mais um obstáculo que ele precisou de vencer aqui foi a figueira. Ele precisou subir, mesmo sendo de pequena estatura, ele precisou subir na figueira, porque da onde ele estava, sendo ele de pequena estatura, ele não conseguiria ver jamais o nosso amado Jesus.
Então ele correu, conforme o texto diz, subiu em uma figueira brava para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. Este foi mais um obstáculo. Outro obstáculo que ele precisou de vencer para encontrar-se com Jesus foi exatamente aquilo que Jesus mandou ele fazer: desce depressa. Então, meus irmãos, aqui foi mais um obstáculo que ele venceu: descer imediatamente na presença do Senhor. Então, meus queridos irmãos, meus amigos, nesse novo dia, você que precisa de um milagre, de uma providência de Deus na sua vida, vejam aqui o que a palavra do Senhor diz a respeito de Zaqueu. Ele procurava ver quem era Jesus, mas havia alguns obstáculos, só que ele venceu todos esses obstáculos. Aí Jesus falou para ele aqui no versículo de número 5: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí no versículo de número 6 diz: e apressando-se, desceu da árvore onde ele estava, da figueira, e recebeu Jesus alegremente. Aí Jesus foi para a casa dele, pousou ali, e a partir daquele dia a vida dele foi mudada, foi transformada. Quer uma transformação também de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está assistindo essa mensagem aqui, talvez pela primeira vez nesse canal? Entenda aqui, através das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Desce, entra num propósito diante de Deus, que tu verás a diferença. Todo aquele que procura por Jesus e faz o que Zaqueu fez, este encontra o Senhor Jesus. E aquele que encontra o Senhor Jesus, encontra tudo que necessita, não somente para esta vida, mas principalmente na vida futura, que é a nossa vida eterna. A palavra do Senhor ainda chega a dizer: aquele que tem o Senhor Jesus tem tudo, e o que não tem o Senhor não tem nada. Então, quer ter tudo na tua vida? Procure por Jesus, que Ele também te confirmará a vitória, como confirmou na vida de Zaqueu. Que Deus abençoe, tenham todos um bom dia, e que a paz do Senhor Jesus, esse mesmo Jesus que mudou a vida de Zaqueu, esteja e permaneça no seu coração, na sua alma, na sua vida, para todo sempre. Deus abençoe.